Olá, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar uma anemia chamada anemia sideroblástica. Não é uma anemia rara, mas é algo que a galera costuma esquecer que existe e acaba não investigando, tá? Bom, o que é a anemia sideroblástica? A anemia sideroblástica ela é caracterizada como uma formação inadequada do grupamento M, e, consequentemente, a gente vai ter o acúmulo excessivo de ferro na mitocôndria dos eritroblastos. Isso gera uma eritropoiesia ineficaz e, consequentemente, anemia. Bom, para você entender melhor o que eu acabei de falar, vocês precisam relembrar, ou até mesmo voltar, se for necessário estudar mais um pouquinho, né, estudar de novo, como que nós formamos a molécula de hemoglobina. Quando a gente estudou a formação da molécula de hemoglobina, a gente estudou que o átomo de ferro ele vinha da alimentação, lá do intestino, através da transferrina, por exemplo, ou do fígado carreado pela transferrina. Nós estudamos a formação das globinas, que existem genes capazes de sintetizar, né, de codificar globina alfa, globina beta, por exemplo. E aí nós falamos que o anel de protoporfirina, ele é sintetizado na mitocôndria. Se eu não estou muito enganada, nós fizemos até um desenho no quadro sobre isso, e esse desenho ali, que eu estou mostrando para vocês na tela do computador, ele aparecia no slide da formação da hemoglobina. Então, quando a gente tem algo errado ocorrendo na mitocôndria, em relação à formação do grupamento M, mais relacionado ao problema na síntese do anel de protoporfirina, eu vou ter o acúmulo excessivo de ferro. Por que esse acúmulo de ferro vai existir? Porque o ferro ele vai chegar através da transferrina, só que ele não vai ser incorporado, porque não ocorreu a formação do anel de protoporfirina. Então, desse jeito, dessa forma, eu tenho um problema a nível do grupamento M, né, da parte M da hemoglobina. E por que isso acontece no eritroblasto? Porque é no eritroblasto que ocorre a formação das moléculas de hemoglobina. Para a gente formar um anel de protoporfirina, eu tenho uma sequência de reação, é uma cadeia muito extensa, não vou entrar nisso agora, mas é uma cascata de enzimas, né? Uma enzima ativando a outra, uma enzima clivando alguma coisa, e no final eu tenho a formação do anel de protoporfirina. Então, se eu bloquear alguma dessas enzimas que contribuem para a formação desse anel, consequentemente, eu não tenho a formação do anel e, consequentemente, o ferro não é incorporado. Dessa forma, por que a minha eritropoese ela é ineficaz? A eritropoese é ineficaz porque eu vou diminuir a síntese de hemoglobina. Se eu não sintetizo o anel, não tem por que eu fazer mais, não tem por que eu sintetizar uma quantidade maior de hemoglobina, e não tem como eu sintetizar uma quantidade muito grande de células. Por quê? Porque eu não consigo ter hemoglobina para incorporar dentro dessas hemácias. Por isso que a eritropoiese é ineficaz. E dessa forma, eu tenho um paciente com anemia. Se eu tenho um defeito na síntese do anel de protoporfirina, se eu não consigo sintetizar esse anel, consequentemente, lógico, eu não consigo formar as moléculas de hemoglobina. E se eu não formo moléculas de hemoglobina na quantidade correta, o indivíduo vai ter uma anemia. Bom, quando a gente fala de anemia sideroblástica, o problema é o que leva, né, o indivíduo a ter ali, não o que causa, mas o que vai levar o indivíduo a ter anemia sideroblástica pode ser problema na diminuição do anel, então eu não consigo sintetizar o anel, as enzimas responsáveis pela síntese do anel, elas estão bloqueadas, inibidas, elas não existem, por exemplo, ou às vezes eu consigo formar o anel, só que eu não consigo incorporar o ferro nesse anel, então é uma enzima, né, que acaba fazendo ferro mais 3 virar ferro mais 2, e ela acaba incorporando esse ferro no anel de protoporfirina. Então, às vezes, o meu problema está nessa enzima, que incorpora o ferro. Se o meu problema for na incorporação do ferro, eu tenho ferro, mas eu não consigo incorporar dentro da molécula, dentro do anel de protoporfirina. Ou se o problema for no anel de protoporfirina, em que eu não consigo sintetizar esse anel, o indivíduo vai desenvolver o que nós chamamos de anemia sideroblástica. Então, nessa imagem, as setinhas, elas estão apontando mitocôndrias, e dentro das mitocôndrias eu tenho uma parte escura, umas partes pretas, né, um preto bem forte ali.
O que que é isso? É uma microscopia de um paciente que tem anemia sideroblástica, e essa parte preta dentro da mitocôndria é acúmulo de ferro. O ferro, ele chega na célula, ele vai até a mitocôndria para ser incorporado no anel de protoporfirina. Só que, às vezes, eu não consigo ter a enzima que incorpora esse átomo de ferro no anel, ou eu não consigo sintetizar o anel. O átomo de ferro, então, ele passa a acumular nessa mitocôndria. E, consequentemente, a gente vai ver que isso não é bom, porque ferro livre, ferro acumulado, acaba destruindo membrana celular, principalmente. Então, isso para a mitocôndria também vai ser algo prejudicial. Mas essa foto é uma foto muito bonita que mostra o acúmulo de ferro na mitocôndria. Um paciente saudável, ele não vai ter essas manchas pretas dentro das suas mitocôndrias. E volto a falar, gente, essa mitocôndria, ela vai estar lá dentro do eritroblasto, tá? Que é a célula que vai utilizar o ferro para fazer as moléculas de hemoglobina. O que que causa anemia sideroblástica? Então, o que que o indivíduo tem que fazer, ingerir, se expor, por exemplo, para ter uma anemia sideroblástica? Nós temos anemia sideroblástica de causas hereditárias e nós temos anemias hereditárias adquiridas, né? Então, eu tenho eu tenho anemia sideroblástica que eu já vou nascer com ela, né, as hereditárias, ou eu posso adquirir isso ao longo da vida. Em relação às hereditárias, ela está mais ligada ao cromossomo X, né? Então, consequentemente, os homens são os mais afetados. E a gente tem uma redução da atividade de uma enzima que eu chamo de delta-aminolevulinato sintetase. Essa delta-aminolevulinato sintetase é um nome importantíssimo, vocês têm que saber, tá? Mas é uma enzima que está relacionada à formação do anel de protoporfirina. Então, é ela que auxilia a síntese daquele anel. Então, eu tenho um problema de DNA e, consequentemente, um problema nessa enzima, o que leva à redução da atividade dela. As anemias sideroblásticas adquiridas, elas estão relacionadas à ingestão excessiva de álcool. A ingestão excessiva de álcool, ela acaba bloqueando também a delta-aminolevulinato sintetase e uma outra enzima que nós chamamos de M-sintetase. A delta-aminolevulinato sintetase, ela está relacionada, a função dela, né, está relacionada com a formação do anel de protoporfirina. E a M-sintetase, a função dela está relacionada com a incorporação do ferro no anel. Então, uma ingestão excessiva de álcool, né, alcoolismo mesmo, crônico, pode levar a uma disfunção nessas enzimas e, consequentemente, o paciente a desenvolver uma anemia sideroblástica. Medicação, tem uma medicação que é a isoniazida, que é uma medicação para tuberculose, o uso dela já foi associado à anemia sideroblástica, ela acaba inibindo essas enzimas. Síndrome mielodisplásica é uma doença de medula óssea. A gente tem alterações genéticas em células jovens de medula óssea, várias mutações de DNA, e essas células, as células sanguíneas, elas passam a não ser produzidas em quantidade adequada. O paciente pode evoluir para leucemia, enfim, quando a gente fala de síndrome mielodisplásica, é uma síndrome que está relacionada a pacientes com uma idade mais avançada, ali em torno dos 65, 70 anos aproximadamente, e é algo que vai levar um problema no amadurecimento das células de medula óssea e também na produção. Então, eu não vou diminuir a produção de plaquetas, hemácias e todos os leucócitos, e os que são produzidos nem sempre conseguem amadurecer. Então, é uma série de alterações que eu tenho em todas as linhagens, e, consequentemente, o paciente pode ter, entre essas alterações, algum problema a nível dessas enzimas. E aí ele tem uma síndrome mielodisplásica e, junto, uma anemia sideroblástica. E a intoxicação por chumbo, que é o que a gente mais ouve falar, tá? A intoxicação por chumbo, ela bloqueia essas enzimas e o paciente acaba desenvolvendo anemia sideroblástica. A causa mais comum de anemia sideroblástica está ligada à intoxicação por chumbo. Exames. O que a gente vai fazer de exames para fazer uma triagem e diagnóstico de anemia sideroblástica? Exame de sangue periférico, é por onde a gente começa, né? Pesquisar o que esse paciente tem. Então, nesse exame de sangue periférico, a gente vai trabalhar com o exame hemograma, fazer uma triagem com o hemograma, e depois exames bioquímicos, nos quais a gente vai buscar como que está o perfil de ferro desse paciente. A gente vai explicar
melhor no próximos slides para vocês, tá? Eu vou explicar melhor. Porque ninguém chega no médico passando mal, tendo queixas de fraqueza, igual aqui, né? A gente está falando de uma anemia, e o médico vai falar, vai olhar para o paciente e vai falar assim: ah, está com uma cara de deficiência de ferro. O médico vai pedir um hemograma, e a partir dos achados do hemograma, aí ele pode pensar em avaliar os níveis de ferro desse paciente. Só que o hemograma e os exames bioquímicos, eles não vão ser muito elucidativos. O hemograma vai ser uma triagem, os exames bioquímicos eles vão quase confirmar, mas a gente precisa de um exame confirmatório para anemia sideroblástica. Para confirmar a anemia sideroblástica, a gente vai trabalhar com aspirado de medula óssea. A única forma que eu tenho de confirmar a anemia sideroblástica é analisar a medula óssea. E na medula óssea, a gente vai pesquisar um tal de sideroblasto em anel, tá? Eu vou falar para vocês sobre o que é esse sideroblasto em anel nos próximos slides.